Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso assunto sobre os prazos médios, a gente acabou de discutir na aula anterior os conceitos, como é que se calcula, discutimos aí, apresentamos as fórmulas para cálculo dos prazos médios e também do ciclo financeiro. Então, já tendo essa pequena base conceitual, vamos agora apresentar um exemplo prático para a gente entender com os números aí como é que realmente funciona esse cálculo dos prazos médios e também do ciclo financeiro. Vamos lá. Então, para a gente tratar nesse exemplo, a gente vai considerar que uma empresa apresentou esses valores que estão aí em tela. Esses valores, considerando que eles foram extraídos do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício dessa empresa ao final de algum exercício. Então, temos esses valores. Duplicados a receber, saldo de R$ 20.000. Estoque final da empresa, um saldo de R$ 35.000. Duplicatas a pagar, um saldo de R$ 15.000 e o custo da mercadoria vendida, um saldo de R$ 70.000, e por fim as receitas com o valor de R$ 210.000 neste exercício. Então, com base nesses números, a gente vai fazer o cálculo do prazo médio de renovação do estoque, do prazo médio de recebimento de clientes, do prazo médio de pagamento a fornecedores e também, por fim, o cálculo do ciclo financeiro da empresa. Vamos começar então pelo prazo médio de renovação do estoque. Vamos relembrar primeiramente a fórmula para cálculo do prazo médio de renovação do estoque. Então a fórmula é estoque dividido por custo multiplicado por 360 dias. Então, com base naquele exemplo que a gente acabou de falar, o valor do estoque da empresa no ano, no final, foi de R$ 35.000. Colocamos ali. O custo da empresa no mesmo ano, R$ 70.000, multiplicado por 360. Lembrando que esses valores eu extraí dessa informação que eu acabei de colocar, nesse exemplo. Então agora a gente faz essa conta que é bastante simples. 35.000 dividido por 70.000 deu 0,5, multiplicando por 360. Vou chegar ali então a um resultado de 180 dias. Então, o 360 ele significa um fator em dias. Então, 0,5 multiplicado por 360, eu tenho ali então 180 dias. E esses 180 dias, então, é o prazo médio de renovação do meu estoque. É o prazo em que o meu estoque ele fica parado lá até ser vendido. Na sequência, vamos falar então do prazo médio de recebimento de clientes. Relembrando a fórmula, duplicatas a receber dividido pelas receitas, multiplicado por 360 dias. Então, lá naqueles números que eu passei no exemplo, o valor do meu duplicados a receber era de R$ 20.000, minhas receitas no ano R$ 210.000, multiplicando por 360 dias. 20.000 dividido por 210.000 dá um valor de 0,095. Multiplicando por 360, eu tenho 34 dias. Isso significa que, em média, o meu prazo para receber dos clientes é de 34 dias, segundo esses dados aí do exemplo. Esse é o meu prazo médio de recebimento dos clientes. E agora, o prazo médio de pagamento a fornecedores. Lembrando que antes da gente fazer o cálculo do prazo médio de pagamento, a gente precisa determinar qual é o valor das compras no período. Lembrando que a gente tem aquela formulazinha para a gente determinar o volume de compras. Vamos ver como é que a gente faz então. Então, eu tenho esses seguintes dados aqui que eu vou precisar para fazer o cálculo das compras. O CMV, que foi dado no exemplo, que é de R$ 70.000. O estoque inicial, eu não tenho essa informação no exemplo, então eu vou considerar como se fosse zero. O C, que é minhas compras, é o que eu quero descobrir, então eu não sei quanto foi as minhas compras. E o estoque final, que foi dado no exemplo, no valor de R$ 35.000. Então eu vou aplicar na fórmula. Custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. O meu CMV, então, é de R$ 70.000 igual a zero, que é o meu estoque inicial,
mais compras que eu não sei o valor, menos 35 mil reais do estoque final. Aí é simplesmente uma fórmula matemática também bastante fácil de resolver. Então eu vou isolar a incógnita, aquilo que eu não sei, então eu vou colocar ali 70 mil reais. Aí eu faço a conversão dos sinais. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, menos zero, o mais zero que ele estava aqui, ele passa antes do igual, menos zero. Menos 35 mil reais que estava aqui, ele passa para cá do igual como mais 35 mil. Eu faço então a conversão dos sinais aqui. Recapitulando, 70 mil reais ele mantém aqui, mais zero que estava aqui. Quando não tem nada aqui, significa que é positivo. Então, mais zero, ele passa para cá, menos zero. Menos 35 mil aqui, ele passa para cá, mais 35 mil reais. Igual a C, que é o meu volume de compras. Então, já tenho aí a minha fórmula. E por fim, então, eu tenho 70 mil reais menos zero mais 35 mil. Eu tenho, então, compras no valor de 105 mil reais. Então, o meu volume de compras é esse valor apresentado aí, 105 mil reais. E agora que eu já sei quanto foi o meu volume de compras, eu consigo fazer o cálculo do prazo médio de pagamento a fornecedores. Relembrando então a fórmula do prazo médio de pagamento a fornecedores, duplicadas a pagar dividido pelas compras, multiplicado por 360. Então, duplicados a pagar, eu tinha um saldo de 15 mil reais, que foi apresentado lá no começo do exemplo, número esse que foi extraído do balanço patrimonial da empresa, dividido por 105 mil reais, que é o meu volume de compras, que a gente acabou de fazer o cálculo aí das compras, multiplicado por 360. 15 mil dividido por 105 mil dá um valor de 0,143. Multiplicando por 360 dias, eu tenho aí um resultado de 51 dias de prazo médio de pagamento a fornecedores. Então, se a gente tiver que determinar e falar qual é o prazo médio que eu tenho de pagar aos meus fornecedores, aí está demonstrado, então, 51 dias. E agora que a gente tem calculado já os 3 prazos médios, estoque, a receber e a pagar, a gente consegue fazer o cálculo também do ciclo financeiro. Relembrando a forma do ciclo financeiro, o ciclo financeiro é igual ao prazo médio de renovação do estoque, mais o prazo médio de recebimentos, menos o prazo médio de pagamento das compras. Vamos lá então, vamos demonstrar esse cálculo aqui do ciclo financeiro. Então, o meu ciclo financeiro vai ficar 180 dias do prazo de renovação do estoque, mais 34, que é o prazo médio de recebimento de clientes, menos 51, que é o prazo médio de pagamento das compras. Então, o meu ciclo financeiro, nesse caso, é de 163 dias. Então, recapitulando, meu ciclo financeiro foi calculado através dos seguintes valores: 180 dias, que é o meu prazo de renovação do estoque, mais 34 dias, que é o meu prazo médio de renovação de recebimento de clientes, menos 51, que é o prazo médio de pagamento das compras. Então eu chego aí num ciclo financeiro de 163 dias. Lembrando o que significa esse ciclo financeiro. Esses 163 dias é o prazo decorrido entre o pagamento das minhas compras até o recebimento dos meus clientes. Então eu tenho aí um período de 160 dias entre a data em que eu paguei os meus fornecedores até o recebimento efetivo dos meus clientes. Esses 163 dias, eles dão aí em torno de 5,4 meses. Então pensem que nesse exemplo, parece um exemplo um pouco absurdo em termos de prazo, mas ele revela o seguinte, que depois que eu pago os meus fornecedores, eu levo mais de 5 meses para receber os meus clientes. É um prazo muito extenso.
Com base no ciclo financeiro que a gente acabou de calcular, é possível desenhar uma linha do tempo, onde a gente consegue perceber melhor a influência dos prazos médios do ciclo financeiro, a gente consegue ter uma visualização talvez um pouquinho melhor a respeito disso, e serve também para uma boa análise lá no processo de gestão da empresa. Então vamos lá, vamos desenhar uma linha do tempo com relação a esse ciclo financeiro que a gente acabou de calcular. Então a gente faz o seguinte, a gente desenha aqui uma linha do tempo, no nosso exemplo eu coloquei aqui uma linha do tempo dividido por mês, então a cada um mês, aí num período de 12 meses, um período de um ano. Primeira informação que nós vamos colocar aqui na linha do tempo com relação ao nosso ciclo financeiro, a compra das mercadorias, a compra do produto, que é o primeiro passo dentro desse ciclo operacional, é eu comprar a mercadoria. Então a compra da mercadoria, ela acontece aqui no tempo zero. Então, ó, aqui no tempo zero, eu tenho o meu ato de comprar as mercadorias. Aí o que acontece depois? Depois que eu comprei as mercadorias, elas vão ficar um período armazenadas lá na empresa, essas compras que eu fiz, até o momento em que eu faça a venda dessas mercadorias. Então, a venda do meu estoque, ela ocorre 180 dias após a compra. Aí 6 meses, então, após eu ter comprado. Esses 180 dias, ele veio de onde? Do prazo médio que a gente acabou de calcular. O prazo médio de renovação do estoque, que foi 180 dias. Então, da data em que eu comprei até acontecer a saída daquela mercadoria do meu estoque, ou seja, até acontecer a venda, decorreu aqui, ó, 6 meses. Foi o período que eu sinalizei aqui, então, na linha do tempo. Então, fica 6 meses parado o meu estoque até ele realmente ser vendido. Depois, qual é a próxima informação que nós vamos colocar aqui na nossa linha do tempo do ciclo financeiro? O pagamento das compras que eu fiz. Então, comprei aqui no tempo zero, eu tenho um prazo pelo qual eu tenho que pagar por essas mercadorias. A gente vai pegar essa informação lá do prazo médio de pagamento a fornecedores, que nesse exemplo é de 51 dias, ou aproximadamente aí 1,7 meses é o tempo que eu tenho para pagar as minhas compras. Então, contando aqui do tempo zero, onde eu fiz a minha compra, decorre aqui quase 2 meses, ou seja, aí 51 dias, até ocorrer o efetivo pagamento das minhas compras. Só que a gente já consegue perceber que não está muito regular o ciclo financeiro da empresa. Eu estou pagando aqui com aproximadamente 2 meses as minhas compras e levo em torno de 6 meses para vender aquilo que eu comprei. Já tem um prazo muito distoante aí nessa questão do ciclo financeiro entre compra e pagamento e venda. Próxima informação que nós vamos colocar aqui na nossa linha do tempo é o prazo de recebimento. Então vamos lá. O prazo de recebimento ali na linha azul, representando o tempo em que eu levo para receber dos meus clientes. Eu recebo pelas minhas vendas em aproximadamente 34 dias, em média aí 1,1 mês, então um pouquinho mais de um mês para receber pelas vendas que eu fiz. Então é um prazo para recebimento relativamente curto, eu tenho aí 30 dias para recebimento das vendas a prazo. Porém, esse recebimento ele só vai ocorrer a partir do momento que eu realmente vender a mercadoria. Ou seja, esse prazo aqui para receber, ele começa a contar aqui a partir do 6º mês, que foi quando eu fiz a venda. Então eu comprei aqui no tempo zero, passou 6 meses para ser vendida aquela mercadoria e depois de vendido eu conto mais 34 dias para ter o recebimento por isso. Ou seja, eu estou pagando aqui, olha, com aproximadamente 2 meses após a compra e estou recebendo só lá na frente 30 dias depois de ter vendido aquela mercadoria. Ou seja, não está muito regular realmente o nosso ciclo financeiro dessa empresa. Aqui para ficar mais evidente, olha só, esse espaço que eu quero demonstrar aqui é o espaço entre o pagamento até ocorrer o recebimento efetivo. Esse intervalo aqui, representado aqui nesse quadro roxo, ele simboliza então o nosso ciclo financeiro. O ciclo financeiro da empresa é de 163 dias, 5,4 meses, que é o que a gente acabou de calcular aqui anteriormente. Então, esse período aqui, olha, ele tem mais de 5 meses.
Então, eu pago pelas minhas compras, eu pago aos meus fornecedores e depois de mais de 5 meses é que eu começo a receber dos meus clientes. É um prazo muito grande. Significa que nesse período, né, mais de 5 meses, que eu já paguei e eu ainda não recebi, eu dependo de algum tipo de financiamento. Então, volto a dizer, aqui entra a influência do nosso capital de giro. Eu preciso de dinheiro para manter as minhas operações, porque senão eu vou ficar na dependência 5 meses até receber do meu cliente e não vou ter dinheiro para manter mais nada na empresa. Então é extremamente importante esse compasso. O ideal é que esses prazos eles sejam cada vez mais justos. Então, a ideia, na verdade, é eu ter prazos de pagamentos cada vez mais longos e prazos de recebimentos cada vez mais curtos, para que esse descompasso aqui evidenciado nesse ciclo financeiro de mais de 5 meses, ele seja o menor possível. Esse é o ideal. Ficaram com alguma dúvida? O assunto ele demanda um pouquinho de atenção, o assunto ele não é complexo, mas é importante que a gente pense bem, que a gente entenda bem a fórmula, mas se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Me manda uma mensagem, faça um contato, vocês têm o meu contato, faça um contato, porque o importante é que fique bem esclarecido esse assunto, que a gente vai usar ele ainda para exercícios e em outros assuntos futuros. Então agora vamos praticar. Então a gente já entendeu o conceito, o que é o prazo médio, o que é o ciclo financeiro. A gente já trabalhou um exemplo rapidamente para evidenciar esses cálculos de prazo médio e ciclo financeiro. E agora, então, com base naquela informação que vocês já têm, que é o balanço patrimonial e a DRE daquela ficha que eu já disponibilizei em aula para vocês, a gente vai fazer o cálculo, então, desses elementos, prazos médios e ciclo financeiro. Então vocês vão precisar fazer o quê? Pegar essas fórmulas que eu passei e vai ter que localizar os elementos dessas fórmulas lá no balanço patrimonial e na DRE. Com base nessas informações e nos valores que vocês vão localizar, vocês vão fazer os seguintes cálculos. E aí, mais uma vez, com as fórmulas aqui para frisar mesmo, para vocês não se esquecerem. Então, vocês vão calcular o prazo de renovação do estoque, que é a seguinte fórmula: estoque dividido pelo custo multiplicado por 360 dias. Vão calcular também o prazo de recebimento de clientes, que é duplicatas a receber dividido pelas receitas, multiplicado por 360 dias. O prazo de pagamento a fornecedores, que é duplicatas a pagar dividido pelas compras, multiplicado por 360. Lembrando que para esse vocês precisam calcular também o volume de compras, que é feito da seguinte fórmula: custo da mercadoria vendido é igual a estoque inicial estoque inicial mais compras menos estoque final. E por último, calcular também o ciclo financeiro, que é calculado através da seguinte fórmula: ciclo financeiro é igual prazo médio de renovação do estoque mais prazo médio de recebimento menos prazo médio de pagamento das compras. Então, calculando esses índices com base nas informações que vocês já têm, na próxima aula a gente vai discutir esses resultados que vocês calcularam, a gente vai fazer um apanhado e uma correção geral sobre os prazos médios e o ciclo financeiro que vocês devem calcular. Inclusive, a gente vai fazer uma comparação desses prazos, da influência do ciclo financeiro na necessidade de capital de giro que a gente calculou na aula passada. Combinado? Até lá então, e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.